O título dessa palavra é: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Podemos ler com a guia do Espírito Santo nessa noite? Vou ler, viu? Vocês acharam já? Vamos ler com a guia do Espírito Santo. E nessa peleja não tereis que pelejar. Parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glória a Deus. Essa é a palavra. Aleluia. Nessa mesma palavra você vai encontrar, nesse capítulo 20, um monte chamado Monte Seir. E esse Monte Seir é o lugar em que Esaú construiu. Você vai ver que vai ter um povo chamado Moabe e um povo chamado os filhos de Amon. E o rei Josafá, ele recebeu a notícia que os seus inimigos estavam cercando para invadir a sua cidade. E a Bíblia vai nos mostrar que ele ficou com medo, teve medo. E por ele ter medo, ele simplesmente foi criar, teve algumas atitudes, 7 atitudes que ele fez para vencer essa peleja. Glória a Deus. Os filhos de Amon, povos guerreiros, descendentes de Ló, conhecido pela crueldade por conquistar as terras. Glória a Deus. Moabe é de seu pai, que também é filho de Ló. Ou seja, essas duas tribos vêm da descendência de Ló. Por isso elas não foram destruídas todas as vezes que o Senhor invadia essas tribos. O Senhor mandou não destruir, mas essa tribo no futuro resolve pelejar contra o povo de Deus. E Josafá quer dizer Jeová, Deus, ou Josafá. Porque quando você vai ler na Bíblia vai estar Jeosafá. Em hebraico também quer dizer Josafá. E quer dizer Jeová, ou seja, Deus, ou Josafá, que significa Jeová julga, ou Jeová é o juiz. Então, o povo de Deus vai ter um juiz. Vai ter alguém que vai julgar a sua causa. Você pode até ter medo, mas o que é que você vai fazer com o medo que você está sentindo? Você vai correr ou você vai criar um passo para se aproximar de Deus? Essa que é a pergunta. Todos nós temos o direito de ter medo. Mas o que é que você vai fazer quando você for afrontado? Quando alguém disser que levantou um grupo que vai lhe matar e você serve a Deus, você vai temer, você vai ficar com medo da sua vida. Mas qual vai ser a sua reação? Vai procurar se esconder? Vai procurar correr? Ou você vai mortificar a sua carne? E a Bíblia vai nos mostrar que ele apregou toda Judá um jejum. Ele chamou todos para jejuar. Ou seja, ele foi mortificar a sua carne, mortificar o seu medo, mortificar a angústia que ele estava sentindo. E depois ele também convida todos ali para ir para frente do templo e buscar o Senhor. Ele teve essa atitude. Glória a Deus. Ele buscou o Senhor e apregou o jejum em toda Judá. O profeta Jaziel, que é filho de Zacarias, levita do clã de Asaf, era filho de Zacarias e neto de Benaía, e ficou famoso pelo fato do Espírito do Senhor vir sobre ele em tempo de crise em Judá, durante o reinado de Josafá, 2 Crônica, capítulo 20, versículo 14. É aí que vem a parte boa e vem a parte perigosa. No tempo de crise,
Ele ficou fã. Nós estamos vivendo uma crise. O que é que tem acontecido? As pessoas têm ficado famosas. É nesse altar que você vai descobrir se você nasceu de novo ou se você simplesmente ainda não está preparado para coisas grandes. Porque cada degrau que as pessoas vão colocar você, e se você não tiver uma preparação interna e emocional, você simplesmente pode cair. Porque muitos profetas estão caindo. É porque as pessoas vêm e botam. Vamos dar um exemplo. Só parafraseando, né? Gilmário, ele está aqui. Aí vem alguém que vê o dom de Deus na vida de Gilmário e bota Gilmário aqui. Aí o que a gente pergunta? Gilmário está preparado para estar aqui ou ele está preparado para estar aqui? Ele ainda está preparado para estar aqui. Esse altar que colocaram aqui, se ele não vigiar, ele se perde. Porque não houve uma preparação, uma construção do seu caráter, da sua formação interna, das lutas que você passa, das pelejas do dia a dia. Ele não estava preparado. Quem botou ele lá? O povo. Nessa que as pessoas vão te colocar nesse patamar, aí você vai ter que lembrar que você agora, além de estar aqui, tem que descer mais 2, que é o degrau da humildade. E você vai perceber que o rei Josafá, ele vai chegar a um ponto que ele vai errar na caminhada. Ele vai tomar algumas ações que não eram para ser tomadas. Mas mesmo assim ele vai lá e levanta juízes durante toda Israel para julgar a causa do povo. Levantou sacerdotes. Ele foi implementando o reino, implementando a palavra diante do povo. Ele não tinha errado, mas ele agora procurou fazer da melhor forma. E a Bíblia vai nos mostrar que Josafá andava no caminho do seu pai, Asa, o rei Asa. Ele poderia ter escolhido outros deuses para adorar, mas ele preferiu seguir o Deus do pai dele, porque ele sabia que o Deus do pai dele era um Deus justo, reto e poderia livrar ele da mão do inimigo. Se ele não tivesse essa base de conhecimento, simplesmente ele tinha ficado com medo, ou tinha se matado, ou tinha corrido. Mas ele simplesmente fez o quê? Abriu um jejum em toda Judá. É nesse momento que nós vamos ser afrontados, que a nossa ação, a nossa atitude vai demonstrar o nível de maturidade. A afronta vem, você jejuma ou você corre? Você entende? E se você prestar bem atenção, havia uma guerra que não poderia ser vencida. Ele não poderia vencer aquela guerra. Porque vinham os filhos de Amon e vinham os filhos de Moabe. E tinha uma outra tribo também do monte que vinha contra ele. Vinha 3 equipes. Não tinha como vencer. Mas na leitura da palavra você descobre o quê? Essa peleja é minha. Vai para a ponta meu nome? Da ladeira e me espera lá, que no final da ladeira lá eu vou encontrar vocês e vou entregar na sua mão. Eles não fizeram nada. Quem fez foi? Porque ele não correu, ele não foi atrás de outros deuses, ele mostrou fé. Na hora da dificuldade, ele mostrou fé. Glória a Deus. Quem foi Josafá? O seu reinado está registrado em 1 Reis 22, versículo 42 ao 50, e 2 Crônica 17 ao 21, vai mencionar quem foi Josafá. Josafá reinou entre 872 e 848 a.C. Ele reinou em Judá. No terceiro ano do seu reinado,
a segurança do reino, ele promoveu a segurança do reino em melhorar a situação religiosa do reino, além de instruir seu povo, enviou levitas com livros da lei para ensinar na cidade de Judá em 2 Crônica 17, 7 ao 9. Então, na ação dele era instruir o povo. Ele queria que todo o povo dele conhecesse o Deus vivo, o Deus do pai dele, o Deus que resolvia as causas. Josafá foi persuadido por Acabe e propôs a solucionar o problema de inimizade com Israel. É aqui que ele foi fazer uma aliança com o rei. A aliança com casamento com casa de Onri, em 1 Reis 22, 44. A aliança vem através do filho de Josafá, que é Jorão, com a filha do rei Acabe, que é Jezabel, que é Atalia. Esse casamento teve terríveis consequências para ajudar a adoração a Baal no futuro. É daí que vai surgir Baal. Porque Jezabel, ela vem dessa linhagem que adora outro, e dentro de Israel foi instalado, é onde que você vai ver Elias, que ele vai agora pelejar contra os profetas de Baal, os 450 profetas. Então nada ela vem bem por acaso. As coisas já vêm instaladas por uma aliança errada. Aparentemente parecia ser bom, mas no futuro teve uma consequência grave de se instalar deuses estranhos. E quando se instala uma cultura estranha no meio do povo de Deus, a consequência é o quê? Destruição. Perca do seu reinado. É morte. Morte material e morte espiritual. E o povo vai se perdendo na caminhada. Então, nessa aliança, Josafá foi duramente repreendido pelo profeta Jeú. Né? Sempre vai ter que ter um profeta para botar o dedo na sua cara. Em 2 Crônica 19, versículo 1 ao 2, depois Josafá, mais uma vez, encorajou o povo a adorar ao Senhor. Em 1 Crônicas 19, versículo 4. Então, por mais que ele foi afrontado e apontado o dedo sobre o seu rosto, que ele errou, ele teve humildade em reconhecer, ele se dobra e aí ele fala para o povo, vamos adorar o único Senhor. Então a ação dele trouxe os olhos do Senhor para a vida dele. Ele convida o povo, não, só existe um só Deus, vamos adorar Ele, vamos buscar Ele, vamos reconhecer Ele nos vossos caminhos. Então, quando nós reconhecemos o Senhor no nosso caminho, Ele vai lembrar de nós. É por isso que se fala, né, que não adianta simplesmente você chegar e ficar, eu vou chorar. Você chora. Não vai acontecer nada. Deus ele não trabalha por sentimentos. Ele sabe que você está precisando de um suporte, um socorro. Ele sabe. Mas se você não agir por fé, ele não vem ao seu encontro. Ele não vem até você. Então precisamos olhar para a Bíblia, ler a palavra. Quando nós lemos a palavra, você agora menciona o que está escrito. Ele vem porque você mencionou o que estava escrito. E ele vai cumprir. E uma das ações do rei Josafá é essa. O Senhor não é o Deus do meu pai? O Deus que livrou o povo naquela época? Lembra da tua palavra. E aí Deus vem e diz, essa peleja não é vossa. Essa peleja é minha. Porque ele reconheceu, ele sabia que não tinha capacidade humana de vencer e não tinha exército suficiente para lutar contra 3 reis. Mas ele reconheceu o Deus de Israel. Ele reconheceu que Deus
ele é o Senhor dos Exércitos. Quando ele fala, eu sou o Senhor dos Exércitos, ele se levanta para guerrear a batalha. É quando você vai ver também um profeta que ele está preso dentro de casa. E por ele estar preso dentro de casa, cercado pelos inimigos, o povo sabia que se matasse o profeta, acabava a proteção de Deus. Só que o profeta tinha uma identidade revelada. O profeta sabia quem ele era. O profeta sabia quem Deus era. Mas Jeú não. Jeú, que estava do lado, temeu, ficou com medo. Se vistes o que é que está aí fora nos cercando, vamos morrer. Aí o profeta teve que fazer o quê? Orou. Senhor, abre os olhos deles espirituais e mostra para ele que maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Então, quando os olhos espirituais abriu, ou seja, a identidade foi revelada naquele momento através de uma oração. Uma palavra que saiu da boca do profeta restaurou a força daquele profeta que estava sendo formado ainda. Ele ainda ia ser um homem de Deus. Ele estava ajudando o homem de Deus. Então ele ainda não tinha o Espírito Santo sobre ele. Então o homem de Deus e a mulher de Deus que não tem o Espírito Santo sobre a sua vida vai pagar uma peleja brava. É por isso que uma das coisas mais importantes que a pessoa tem que buscar o Senhor. Com toda a sua força. Enquanto ainda pode buscar. Então, quando você busca o Senhor com toda a sua força, sabe o que está escrito e fala com Ele, Ele vem de encontro a você. A unção dele vem para te ungir, para te proteger, para te guardar. Por isso que você tem que entender também sobre o sangue de Jesus. Você tem que entender sobre o nome de Jesus. Quando você não entende sobre o sangue e não entende sobre o nome, você vai vivendo por aí gritando, ai meu Deus. E nada acontece. Nada muda. Não adianta simplesmente falar o nome de Jesus se esse nome não estiver revelado dentro de você. Porque você vai falar em nome de Jesus, saia, não vai sair. Porque você não sabe a importância da autoridade que tem o nome. Se você não entender isso, não vai sair. Ele vai perguntar, quem é você? Você entende? E se ele enxergar que a identidade sua espiritual não está formada, já era. Ele vai tentar lhe sacanear. De alguma forma. Mas na hora que aquele homem de Deus, ele viu, daí para lá ele parou de ter medo. Não teve mais, eu tô com medo, eu vou morrer. Não teve mais isso. Dali em diante ele teve uma confiança no Senhor. Quem confia no Senhor são como os montes de Siões, montes que não se abalam. A vitória do rei Josafá sobre Moabe e Amon. Foi aí que o rei teve medo e buscou o Senhor, segundo as Crônicas 20, versículo 3, que você vai ver aqui. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em toda a Judá. Você entende? Josafá proclamou um jejum no reino de Judá e todo o povo se comprometeu em buscar o Senhor e reuniu todos os homens, mulheres e crianças, até de colo, em frente ao pátio novo no templo do Senhor. Ele orou a Deus, segundo a Crônicas, do versículo 6 ao 12. Vamos ler para você entender? E disse
Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra diante do teu povo, Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitarão nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. E eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Você entendeu? Ele sabia a história. Se você não sabe a história do povo de Deus, você vai apanhar. Se você não sabe o que está escrito na palavra, você vai sofrer. É por isso que tem pessoas que vão passar 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos na igreja, mas não sabe sobre a história do povo de Deus. Então vem 3 povos contra o povo de Deus. Ele sabia que quando o povo de Deus saiu do Egito, se desviou por outro caminho para não destruir a descendência de Ló. Ele sabia. E quando ele fala para o Senhor lembrar, lembra dessa história? Lembra que tu desviaste o teu povo? Agora eles vêm contra nós e o Senhor não vai fazer nada. É por isso que o Senhor no versículo 20 vai falar: essa peleja não é tua. Essa peleja é minha. Só vai para o outro lado, se põe de pé pela manhã e assiste a salvação que o Senhor vai te dar. Então quem vem contra nós vai perder. Amém. O que se levanta contra nós vai ter que cair. Ah, mas foi irmão da igreja. Pronto, Deus vai pegar ele. É Deus que resolve, é Deus que julga. Faz essa pergunta depois, senão vai cortar minha conexão. Então, quando você medita na palavra, a sua identidade é revelada dia após dia. Se você não medita, você não sabe o que é que está escrito, você não se conhece, você não conhece Jesus, você não conhece Deus. Simplesmente nós vamos se tornando uns papagaios da propagação da palavra e vai dizendo: é Deus que está, Deus está aqui comigo. E às vezes Deus não está. Porque na vida daquela pessoa não tem a comprovação, não tem o sinal, não tem a reverência. E aquele homem, quando ele foi fazer uma aliança, você vai ver lá no capítulo 17, vai voltando até o capítulo 20, ele faz aliança com o rei Acabe. Quando ele erra,
Acabe tinha um profeta chamado Micaías e deram murro em Micaías. Porque Micaías, quando vinha profetizar para a vida de Acabe, tinha uns profetinhas do mal que profetizava só benção. E Micaías não profetizava benção, ele pregava a verdade, que pregador de mentira vai ser afrontado quando a verdade aparecer. Você entende? Você tem que ser o profeta da falar a verdade. Fale a verdade, que Deus ele se encarrega de assinar as palavras que vão sair da sua boca. Mas se o profeta fala mentira, uma hora será exposto, vai ser desmascarado e aí vai passar vergonha. E como diz a palavra, o mentiroso não herdará o reino dos céus. Então nós precisamos pregoar a verdade. Sempre a verdade. Ah, mas vai doer. Fale a verdade. Porque a verdade, a Bíblia diz que a verdade liberta. E quando você não fala a verdade, você está coloiado com o erro. Você entende isso? E resposta veio. O profeta Jaziel disse: acalme a sua alma e apenas contemplar a salvação do Senhor a favor deles, pois Deus é quem irá pelejar aquela batalha. Então, quando você jejua, busca o Senhor, chama o povo em unidade, é impossível Deus não vir até você. Ele buscou o Senhor, jejuou, buscou o Senhor, chamou o povo em unidade para fazer o mesmo. Todas as crianças, toda a nação foi para frente de onde? Do templo. E quem orou não foi o profeta. Foi ele que orou. Então Deus ele vai esperar a sua oração, baseado na palavra. Se você fizer oração meia boca para simplesmente acalentar o seu próprio ego, vai dar errado. Nós acabamos de aprender que vai dar errado. Mas se você pegar a palavra e dizer: Senhor, a tua palavra diz que no livro de Isaías que o Senhor levou sobre si toda a enfermidade. Os médicos aqui da terra, que o Senhor abriu o entendimento, deu a ciência, diagnosticou, fez o exame e disse que eu estou com tal coisa, mas a palavra do Senhor é a que prevalece sobre a minha vida. E eu estou reconhecendo a tua palavra e estou pedindo que o Senhor entre em providência na minha causa. Entre na peleja pela essa minha causa. Eu estou curado. Eu só preciso que o Senhor assine no céu a minha cura, o decreto, a salvação e a libertação dentro da tua palavra. Amém. Você entende isso? O livramento do Senhor trouxe paz para a nação de Josafá em seu reinado. 2 Crônicas 20, 29. Josafá andou no caminho do seu pai Asa e não se desviou deles, e fez o que o Senhor aprova. 2 Crônicas 20, 32. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Você entende? Mas em seu reinado não conseguiu tirar os altares de idolatria durante o seu reinado. 2 Crônicas 20, 33. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o seu coração para com Deus de seus pais. Então sempre vai ter aquele rebelde, aquele que, por mais que você queira, ele não vai querer seguir o Deus vivo. Glória a Deus. Então, 7 atitudes que nós vamos aprendermos nessa história.
A primeira atitude, resolveu buscar o Senhor, jejum. E se você não fizer isso, simplesmente, você vai viver um dia após o outro. E nada vai acontecer. Ah, mas a culpa é do pregador. Parabéns para você. Ah, a culpa é do levita, que ele não adorou, não cantou aquela música que eu gosto. E essa questão da culpa, ela vem vindo de muitos anos. Ninguém se coloca na posição de dizer, Pai, eu não sei onde foi que eu errei, mas o culpado sou eu, mas eu preciso sentir a Tua presença. Eu sei que se não preciso, vai ter momentos que eu não vou sentir um arrepio do Senhor. Eu não vou sentir meu corpo esquentando, mas uma coisa eu sei, o Senhor está comigo. Eu não preciso ver meu cabelo arrepiar, espaventar para ficar em pé. Eu não preciso disso. Eu sei que a Tua palavra me diz, o Senhor é comigo. E quando você vê 2 Crônicas, capítulo 20, 17, você vai lembrar, parafraseando de Isaías 45, na verdade. Eu irei diante de ti, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, te chamarei pelo teu nome, te dei um sobrenome, eu sou o Senhor, o teu Deus. Então o Senhor, ele sabe quem é você. Ele sabe seu sobrenome. Ele sabe o seu CPF, o seu RG. Mas a única atitude que Ele espera de mim e de você é que você tenha atitude de fé. Que tudo pode até estar dando errado. Mas você tem que fazer que nem Ló. Ló? É Ló? Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. E Ele vai levantar do trono. Quando você tem essa convicção que o seu Redentor está vivo e Ele pode levantar do trono, é porque você sabe que existe um Deus de guerra. Tem um Deus que vai batalhar a sua causa. Um Deus que vai julgar, vai pelejar a peleja que não é sua. Eu estou fraco. Eu estou doente. Porque Jó, ele estava fraco, abatido, angustiado, doente, enterrado. E a Bíblia diz que ele tinha um caco de telha. E pegava o caco de telha e passava e não sentia nada. Ele tinha uma lepra no seu corpo. E a Bíblia menciona que chegou um dia que ele procurou o Senhor e veio um vento. Mas ele não era para sentir o vento. Mas ele conseguiu observar que o vento fez uma zoada diferente. E ele falou que o Senhor estava vindo de encontro a ele. Agora imagine você passar uma aflição, uma angústia, uma afronta, e você ficar ali perseverando sozinho e acreditando que o seu Redentor vive. Ele estava sem a companheira. E isso vice-versa, pode ser também com a mulher, né? Sem companheiro. Pelejando uma causa, com uma enfermidade, está na batalha sozinha. Mas, na hora que os amigos vieram dar um conselho para ele, a Bíblia diz que não saiu uma palavra. E aí agora a Bíblia diz agora que ele orou
pelos seus amigos. E quando é no capítulo 42, a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Jó de tal maneira que até os velhinhos vieram também agora observar. Os seus amigos que tinham se afastado vieram, ficaram sabendo. Quem avisou? O Espírito Santo. Vai ver o seu amigo Jó. Ele já está curado. E os homens se colocam à disposição para ir até Jó de mão vazia. Porque a alegria foi tanta que eles queriam sair de mão vazia. Mas o mesmo Espírito avisa, vai sair de mão vazia? Leve um presente para o seu amigo. Quanto tempo que ele estava triste, amargurado. E simplesmente ele foi lá e fez o quê? Voltou, pegou incenso, pegou mirra, pegou ouro, pegou resolveu, vou levar uma vaca. Aí outro vai lá e vou levar um cordeiro. Aí vai outro lá dos cafundós do Judas, vou levar tal coisa. Aí foi começando a chegar. Da noite para o dia. Aquilo que ele perdeu foi restaurado 2 vezes. O que ele perdeu de animais. E a Bíblia menciona que Deus foi dando filhos de novo para ele. Uma quantidade grande também. Então, quando você confia no Senhor e você medita na Santa Palavra e aquilo começa a gerar uma verdade dentro de você, você agora se torna um problema. Você se torna diferente. A sua conversa é baseada no que está escrito. A sua conversa não é mais que o Senhor vai fazer, não. Ele quer fazer. Se o Senhor preparar esse negócio, se você avaliar, não está na Bíblia. Isso é mentira que perdura 112 anos. E agora? Você entende? Porque a única passagem que vai te dizer a respeito disso vai ser o Tiago. Mas vai ter algo mencionado àquela situação. É por isso que nós precisamos conhecer as obras de Jesus. A gente precisa entender como é que Jesus falava. Quando ele pegava um fariseu, ele sentava lá borracho, mas com gosto. Quando ele pegava um hipócrita, aí agora a espada cantava. Mas quando ele encontrava um filho, ele apresentava o seu pai. Nós precisamos ser o profeta que vai apresentar o pai. Quando você consegue apresentar o pai e a pessoa se desprende da religiosidade, o jargão agora vai ser diferente. A conversa vai ser outra. A mensagem é outra. Você vai perceber que haverá autoridade na vida daquele crente. Porque está sendo baseado na palavra. Não é o que ele acha, o que ele pensa. É o que a palavra diz que é verdade. A palavra é a maior verdade. É chamada verdade absoluta. Quando você aprende a verdade, você deixa de ser vitimista. A vitimização atrapalha a sua construção em Deus. Você vai ver que tem homens que vai chorar quando o profeta anuncia que vai morrer.
Arrume a sua casa, deixe tudo em ordem, porque certamente morrerá com esta doença. O profeta aí agora ele chora. Ele agora recebeu a mensagem, chorou. Chorou, 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 chorou. E o profeta que veio trazer a mensagem anunciou em toda a região que tinha que anunciar. E quando está partindo para ir embora, o profeta, o que recebeu a mensagem agora ele parou, enxugou as lágrimas, colocou a sua cara na parede e disse: Senhor, lembra-te de mim, no tempo da minha mocidade. E eu não aceito morrer com essa doença. Provavelmente devia estar podre, né? Apodrecendo por dentro. E aí quando ele falou o que ele tinha feito para o Senhor, quando ele mencionou a causa dele, a queixa dele, o Senhor achou justo. Fez o profeta voltar e disse: diga para fulano que eu vi a oração dele. E estou acrescentando agora 15 anos de vida para ele. A casa ia ser arrumada. Poderia ser 1 semana, 2 dias ou 30 dias. E ele vinha a falecer. Mas ele não aceitou morrer daquela forma. Ele argumentou com o Senhor. E a Bíblia não disse: eu não ouvi a oração dele. Não. Mandou voltar de imediato. Volta e diz para ele: eu ouvi a oração. E estou acrescentando 15 anos. Então o que é que a gente aprende com isso? Que se eu faço um jejum, eu tenho as atitudes corretas, medito na palavra, faço a oração certa, ele vai me ouvir. Não é oração para convencer os outros, é oração baseada na palavra, no que está escrito, nas promessas que é instaurada para a sua vida. Aí ele agora vai ouvir e vai julgar a causa. Porque você percebe que a oração ela não é embargada. Daniel orou e a Bíblia diz o quê? Que o anjo desceu no mesmo dia ou na mesma hora. Mas o príncipe da Pérsia pelejou com ele, porque Gabriel não é o anjo que foi designado para ter uma espada na mão. Ele agora estava sendo embargado por um principado. Um príncipe que governa demônios nos ares. Então só poderia a hierarquia desse anjo, a hierarquia de anjo para principado. Quem vai ganhar? Quem sabe responder? Quem vai ganhar é o principado. E ele foi resistido 21 dias. Aí o Senhor agora manda depois de 21. Quando 21 dias ele manda o arcanjo. O arcanjo agora pelejou. Agora é principado com o arcanjo. Houve uma embargação, uma paralisação ali. E aí Gabriel passa. Disse: o Senhor viu a tua oração, Daniel, desde o primeiro dia. Mas eu fiquei resistido pelo príncipe da Pérsia. Então vai haver uma resistência para trazer a resposta de Deus. Porque os profetas não têm dado lugar ao Senhor. Os profetas que estão na terra não têm dado lugar ao Senhor. É por isso que a mensagem tem demorado de chegar. Mas nós precisamos ter autoridade.
Então receba autoridade em nome de Jesus. Ande em autoridade dentro da palavra em nome de Jesus. Porque se você andar em autoridade, você vai ser o profeta não do caos, mas o profeta para trazer o reino para a vida das pessoas. E ela entender que o reino é simples. Mas vai ter uma galera que vai dar uma dificultada em você acessar o reino. Mas se você examinar a palavra, meditar nela, de dia e de noite, você vai entender sobre o reino. Aleluia. Porque a maior força é a palavra. A palavra é o nosso escudo, é o nosso bloqueio. É a nossa força, é a nossa vitalidade, é a palavra. Quando você está angustiado, vá para a palavra. Aí eu estou triste, para a palavra. Quer uma solução? Palavra. Ah, eu vou sair correndo, lê a palavra primeiro. Porque até em Apocalipse diz que até as pedras clamarão. Então nessa alguém chega lá e escreve na pedra e você vai passar correndo e vai estar lá. O Senhor é meu pastor. Aí você vai ter que dar uma freadinha que vai ter que ler. Vai ter algum lugar, vai ter uma palavra pregoada em algum lugar, uma chamada. Às vezes nem estava lá, só apareceu que é para você ver. Porque o desespero, a angústia, se ela tomar a pessoa sai correndo. A pessoa larga tudo. E se não tiver intimidade com o Senhor, eis aí o problema de muitas pessoas estar parando no caminho. Não teve experiência, não sabe ouvir a voz, não sabe como chegar até Ele, não conhece o que é que está escrito dos antepassados e simplesmente vai vivendo uma vida, ó céus, ó vida. E para você prosperar, de fato, você vai ter que procurar a palavra. Um homem ou uma mulher de Deus para direcionar uma palavra profética. É por isso que está escrito: crede no Senhor, crede nos seus profetas e prosperarei. Quando você crê no Senhor, crê no profeta, você prospera no seu caminho. É na saúde, é nas finanças. Você vai prosperar. Porque você tem que crer. Você tem que confiar. E sem essa confiança você não vai vencer. Você entende? O rei tinha poderia seguir outros caminhos, mas o seu pai era tão crente que o pai ensinou o caminho que o filho deveria andar. E explicou para ele: esses outros deuses aí a gente vai e perde o nosso trono, perde tudo. Mas esse Deus vivo aqui, foi Ele que livrou o povo da mão de Faraó. Foi Ele, meu filho, que abriu o mar vermelho, o povo passou. Foi Ele, meu filho, que mandou as 10 pragas do Egito. Foi Ele, meu filho, que mandou colocar o sangue no umbral da porta. Esse mesmo sangue que toda vez que eu e você estamos olhando para o Senhor, a palavra de Deus menciona que quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê você, Ele vê o sangue de Jesus estampado em você. Então não fique se jogando pelos cantos, ficando com medo. Creia, você é o sangue de Jesus estampado na sua vida. Amém, glória a Deus. Você não simplesmente chegou ali, desceu nas águas e pronto. Tá tudo lindo. Já peguei meu passaporte, agora é só vitória. Você é o sangue de Jesus estampado em você. Quando Ele olha para você, Ele vê o Filho. Agora o sangue não é mais na porta, o sangue é em você.
esse mesmo sangue lhe comprou, esse mesmo sangue lhe lavou, esse mesmo sangue te transforma. Santo Deus. Você entende isso? Esse sangue, ele paralisa esse principado, potestade, dominadores. Porque quando Satanás descobre que o sangue está reluzente, iluminando, ele fica com medo. Amém. Porque você se torna agora uma bomba. Você se torna uma arma. Você precisa entender isso porque está escrito no livro de Efésios. Eu te coloquei acima dos principados, acima das potestades, acima dos dominadores, e te coloquei assentado. Ele te colocou em um lugar de descanso, mas às vezes a ansiedade faz você sair do lugar de descanso para vir para a terra, para andar no natural. Você esquece porque o adversário vai lá e apaga na sua mente, no seu coração, rouba a palavra. E aí você esquece que você é o sangue de Jesus. Amém, Jesus. Aí você vai se comparar a Tomé, porque não conhece o sangue, porque Jesus ressuscitou. Aleluia. Ele ainda não conhecia o sangue. Mas ele tinha que tocar. Ele tinha que ver. Mas quando aquelas mulheres viu Jesus, viu ele já com um corpo que ainda não estava transfigurado, não era um corpo glorificado. Mas a Bíblia diz para nós que 2 homens foram arrebatados ao céu e eles viram Jesus Cristo como um latão reluzente, viu coisas inefáveis que não é lícito se contar, mas ele começou a pregar e descrever as características de Cristo. E quando ele viu os seus pés, a Bíblia diz que ele caiu, morto. E Jesus foi lá e pegou ele e levantou. Escreve tudo que eu vou te mostrar. E a Bíblia menciona também que quando ele olha para o trono, ele vê 3 tronos. Ele vê os 24 anciões, vê os 4 seres viventes. Ele vê aquelas faces, ele vê os olhos, ele vê 4 animais com 4 faces diferentes. Mas ele vê um homem assentado à direita do Pai, com um livro na mão, e de um ancião fala: aí o livro, que não tem nem na terra, nem no céu homem que possa abrir, a não ser o Filho do Homem. Só Jesus tinha o poder. É por isso que a Bíblia diz que Deus deu a graça para Jesus. Deu poder ele no céu, na terra e debaixo da terra. Quando Deus deu esse poder, porque ele tinha o poder de abrir o livro que estava selado com 7 selos. Você entende isso agora? Santo é o Senhor Jesus. Você compreende isso? Santo Deus. Glória a Deus. Quando você compreende essas coisas, você deixa de ser um ser humano normal. Porque para acreditar no céu, tem que ser anormal. Não é a pessoa normal, é anormal. Você crê no invisível, você profetiza, você recebe uma palavra, você lê a palavra, você guarda no vosso coração, você guarda na sua mente e pede para Deus: Senhor, guarda a tua palavra na minha mente para que eu possa entender. Ainda eu não tenho o entendimento necessário, mas o que o teu Espírito Santo revele a tua palavra dentro de mim. Santo Senhor. Nem eu imaginava o que é que o Senhor estava querendo com essa palavra. Santo é o Senhor. Eu só ouvi a voz dele, Josafá. Eu falei: Josafá, nem eu lembro dessa história, Senhor, não sei nem quem é. E ficou 2 dias, Josafá. Eu parei, no 2º dia eu falei: não, peraí, vou descobrir quem é esse coleguinha. E aí eu fui buscar quem era o coleguinha Josafá. E quando eu fui buscar, eu falei: tem muita verdade nessa história. Tem muita verdade para o tempo de hoje. Tem muita coisa que nós precisamos fazer. Essas 7 atitudes.
no dia a dia, para que nós possamos reinar e viver em paz. Porque a Bíblia diz que Deus livrou ele e colocou temor diante de todos os que estavam ao seu redor. Ninguém queria conta com Israel por causa de Josafá. Você sabe o que é isso? O inimigo não quer conta com você quando você descobre quem de fato você é. Quando você descobre que você é uma ovelha pequenina nas mãos do Senhor, mas que tem o sangue estampado. Esse sangue não está na porta da sua casa. Esse sangue está estampado no seu corpo. O inimigo ele vai lá e planeja, eu vou arrancar o dedo dele. Não pode. Tem sangue. Eu vou matar esse homem. Não pode. Foi comprado com sangue. O inimigo ele planeja, ele vai no céu. Ele bate um papo com Deus. Aí fala, eu tenho fulano de tal, estou querendo matar ele. Posso? Não pode. Deus vai lá e olha para o lado, vê Jesus, aí Jesus mostra as suas mãos, não pode. Eu comprei com preço de sangue, não pode. Você entende isso? Quando a verdade ela é exposta, vai se tornando filhos comprometidos com a palavra. E aí você vai entendendo a aliança de uma paternidade. O pai era a paternidade dele. Se o pai não tivesse ensinado o caminho, o filho não saberia qual caminho trilhar. O filho não reconheceria que existia profeta em Israel. O filho também não levantaria quando ele poderia ter dado onde menininho. Quando foi acusado, foi afrontado, que errou. Mas ele não, vou levantar juízes para julgar o povo. E ainda avisou juízes, você tem que julgar baseado na vontade de Deus. Deus aí fez o quê? Se alegrou. Ele foi levantando profetas. Então a minha vida e a sua vida é essa. Ser um pai, uma mãe de destino. Não é para colocar debaixo da asa. Vem cá, meu filho, vamos se esconder aqui que o negócio tá pegando. Não. Você dá a palavra, dá destino e ele entende. E agora ele vai pelejar a guerra dele, a guerra dela. E aí vai vencendo e descobrindo que Deus também é na minha vida. E aí agora vai se tornando filhos fortes diante do Senhor. Então, você percebe que quando Deus vai procurar um novo rei para ser ungido em Israel, a Bíblia fala que Deus fala com o profeta Samuel. E o profeta Samuel vai dizer assim, olha, vai lá na casa de Jessé e unge o filho de Jessé. Paternidade. Só que aquela casa estava debaixo de desonra, porque não honrava o filho. Mas o filho, quando recebeu a unção de rei, começou a honrar o pai. Você entende? Quando o filho foi levado diante de Saul para tocar aquela harpa, o demônio, os espíritos que vinham da parte de Deus para atormentar Saul se afastava, ele se alegrava. Glória a Deus. Santo é o Senhor. E por ele ter se alegrado, Davi foi crescendo diante de Deus, foi achando graça diante de Deus, mas ele foi se tornar, voltou para o seu ofício. Ele continuou sendo pastor de ovelha, ele continuou lutando com o leão, ele continuou lutando com o urso, mas na hora que ele precisou saber, ele fez as perguntas certas para entender o que é que eu vou ganhar, o que é que vai ser, se alguém vencer esse gigante, o que é que vai ganhar? Aí foi mencionado que o seu pai não pagaria impostos à sua casa. Ia casar com a filha do rei, ia morar num palácio, a sua história ia ser mudada.
Você entende? Aí ele fala: o Deus dos exércitos vai entregar esse incenso. Isso é louvado. Amém. Mas a pergunta é só uma confirmação. Que Josafá, Deus mandou Josafá ir para o outro lado. Ele foi e Josafá não levantou um dedo contra aqueles inimigos. Tudo foi Deus que fez, certo? Sim. Deus veio na confusão. Isso, Deus trabalhando contra eles. E aquele outro. Primeiro eles brigaram, eles dominaram a montanha de Seir. Não é isso? Isso. Depois eles É isso que eu dois queria entender. se mataram entre si. Entre si, como ele já fez em outras leituras da Outras Bíblia, guerras, né? outras guerras, Deus também fez isso. É porque Deus ele só precisa mandar um anjo. Se ele mandar um anjo é suficiente para matar mais de 1000 homens. Um anjo. Só que não é um qualquer anjo. Ele manda um anjo de guerra. Que vai ser um arcanjo. Entendeu? Por isso que a Bíblia fala que o arcanjo Miguel ele desce para pelejar contra o príncipe da Pérsia. Para que o anjo Gabriel descesse e desse o recado do Senhor. Só que quando você vai ver, quando agora na parte lá que Deus manda o Gabriel para falar com Maria, não teve uma peleja. Porque aquilo era um projeto de Deus, então Satanás não sabia. Satanás não é onisciente, onipresente. Quando o anjo passou, ele não sabia o que ele ia fazer. Mas ele se apresentou diante de Maria e falou: mulher agraciada, ou mulher cheia de graça. Você entende? O que tem no teu ventre será gerado pelo Espírito Santo de Deus. E aí fala assim: e a tua prima Isabel, também já falei com ela, gerará também um filho que vai anunciar o caminho. E aí quando elas se encontram de alegria, a Bíblia menciona que houve uma saudação entre eles. João bateu reverência para Jesus. Você entende isso? As crianças começaram a se mexer, houve uma reverência. Você compreende? E quando José ia dar linha para Maria não ser apedrejada, agora o anjo aparece no sonho e fala com José. Essa criança que está no ventre de Maria, ela vem da parte de Deus e é o projeto de salvação. Ficai com ela, porque nenhum homem a tocou. Aí ele botou fé e ficou. Ele poderia ter apresentado ela para ser apedrejada por causa da lei de Moisés. Mas ele preferiu levar a culpa e fugir. E o anjo foi lá e aparece para ele em sonho e fala: não, é da minha parte. E quando o rei vem agora querer ir atrás dessa criança, de matar essas crianças, aí a Bíblia vai nos mostrar que os reis magos começaram a estudar, a observar o espaço, que existia uma estrela, que já estava mencionada para dentro de Israel. Então eles liam a palavra, eles consultavam a palavra, e quem era para ser conhecedor não estava examinando a palavra, por mais que era detentor da palavra, mas não examinava a palavra. Então existe no nosso meio o crente que bota a Bíblia debaixo do braço. Ele tem a palavra, mas não é detentor dela. Ele não conhece o espírito da palavra. Ele só sabe, às vezes, versículos isolados da Bíblia. E é por isso que algumas coisas dão errado. Você entende? Então vamos encerrar? Amém. Eu queria só dar um... não é nem uma pergunta, é
um entendimento aqui no quinto. Eu achei bem interessante. Você falou sobre gerações. E Jeosafá, ele orou, ele conhecia tanto que ele orou até a quinta geração de Asaf. Porque Jaziel, ele faz parte da quinta geração de Asaf. Viu aí? O levita, né? Eu achei isso muito interessante. Quanto de conhecimento esse rei tinha, quanto ele foi buscar. Então, mais Ele reinou uma 25 anos, né? mais uma confirmação que temos que ir realmente escafunchar a Bíblia de dentro para fora e de fora para dentro. Muito bonito. Deus é bom, né?